Olá, você está no Pensando Direito, eu sou Antônio Suxberger e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema bastante complicado, mas que merece a sua atenção. Quais são as providências que o Estado precisa tomar inicialmente para uma investigação eficaz, uma investigação que alcance resultados em relação ao que sejam as mortes potencialmente ilícitas? Ou seja, mortes que ocorram muitas vezes e especialmente nas situações que decorram de atividade policial. O tormentoso tema da letalidade policial. Existe um documento produzido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas nos anos de 2016, 2017, que ficou conhecido como Protocolo de Minnesota. Protocolo de Minnesota sobre a investigação de mortes potencialmente ilícitas. Ele é formalizado entre os anos de 2016 e 2017. Mas agora você deve estar aí pensando, né? Por que eu estou tratando deste tema dentro do canal Pensando Direito? Pois bem, esse protocolo já foi objeto de internalização também por atos regulamentares, tanto pelo Poder Judiciário como também pelo Ministério Público, e é objeto de atenção também, especialmente da atuação das defensorias públicas Brasil afora. E claro, como toca a temática da atividade policial e dos problemas que resultam da ação policial, é igualmente objeto de atenção de todos os órgãos policiais do Brasil, enumerados ali no artigo 144 da Constituição. O que é esse protocolo e o que ele propõe? Pois bem, o Alto Comissariado das Nações Unidas produz esse documento, um documento bastante detalhado, que apresenta o que sejam ali algumas providências necessárias para uma investigação eficaz dessas mortes potencialmente ilícitas. Então eles colocam o que seja um marco jurídico internacional de enfrentamento desses temas, e vejam vocês que nós estamos falando aqui basicamente do que sejam normas dirigidas à tutela da vida. Então, um tema relevantíssimo que no Brasil igualmente recebe a atenção da própria Constituição. E ali, por exemplo, entre outros pontos necessários de atenção investigatória, estão alguns princípios a orientar essa investigação. Por exemplo, os próprios elementos do dever de investigar são apresentados nesse protocolo de Minnesota. Depois, princípios e códigos internacionais pertinentes, e aqui um ponto bastante interessante: participação e proteção dos familiares da vítima durante a investigação. E ainda os mecanismos de investigação em si. Vejam vocês, né, do ponto de vista estritamente do direito processual penal, um profissional que não tem uma abordagem ou uma compreensão mais, digamos, alargada do tema, pode achar que a oitiva de familiares de vítimas de homicídio não seja relevante para a elucidação do fato. Lembrando aqui que a investigação se ocupa de quê? Justamente elucidar o fato, indicando materialidade e elucidando a autoria. Então, a relevância ou a pertinência de se escutar um familiar de vítima numa situação como essa resultaria, repito, numa visão mais estrita da coisa, ao que seria o caráter de informação que essa pessoa pudesse trazer para elucidar a dinâmica do fato. Pois então, aí é que vem o protocolo de Minnesota. Ele estabelece que nessas situações de mortes potencialmente ilícitas, a oitiva de familiares da vítima ou de pessoas próximas a ela acaba se convertendo não apenas numa medida de necessária ação do Estado para o acolhimento dessas vítimas, mas também uma preocupação para a descoberta qualificada de contextos, motivações, ações que possam explicar o que aparentemente seja uma morte realizada dentro do parâmetro jurídico, uma legítima defesa ou outra situação assim, muitas vezes pode se converter nisso que eu noticiei como uma morte potencialmente ilícita. O protocolo de Minnesota ainda traça linhas sobre ética profissional, desenvolvimento de uma investigação, como é que se dá essa construção dos dados, a importância, por exemplo, da atividade pericial e das provas técnicas de uma maneira geral, e da aproximação dos órgãos investigatórios, mais uma vez, ao contexto e aos familiares da vítima. Anotam ali, né, outros pontos, como se dá os processos de inquirição e entrevista, a proteção dessas testemunhas, a recuperação de vestígios da infração, inclusive o próprio corpo da vítima que eventualmente tenha falecido, a identificação desses cadáveres, os tipos de provas e a tomada de amostras ou vestígios nesse tipo de investigação e cuidados na realização de exames de autópsia e de análises de restos ósseos. Dou um exemplo do que eu estou mencionando.
O exame de autópsia, por exemplo, que se ocupa principalmente da razão de ensejadora da morte da pessoa, pode ter uma relevância que extrapola muito isso. Por exemplo, quando muitas vezes o exame de autópsia mostra o que seja a dinâmica do evento e não apenas a elucidação da razão da morte. Posso dar um exemplo tosco do que eu estou mencionando. Imagine você um corpo humano decapitado. Eu não tenho dúvida de que a razão da morte derivou da decapitação. Mas isso por si só torna prescindível o exame de autópsia? Não. Eu posso verificar que previamente ao que foi essa decapitação tenham ocorrido outros eventos e o corpo dá mostra desses vestígios, como por exemplo, dinâmicas anteriores, lesões anteriores ou mesmo estados anímicos anteriores que deixam vestígio no corpo. Como se vê, a maior dificuldade presente na investigação dessas mortes potencialmente ilícitas está justamente no que seja a elucidação dessas entrelinhas, dos problemas ali presentes. E aí a necessidade de uma qualificação mais adequada dessa investigação. O Estado brasileiro já briga há muito tempo com isso. Basta lembrá-los aqui que o Brasil já sofreu inclusive uma condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Favela Nova Brasília. Dentre outras providências, a Corte Interamericana menciona que em casos de letalidade policial, a investigação não deva ser realizada pelo órgão a que pertence o agente policial acusado ou suspeito dessa morte. O caso Favela Nova Brasília se refere a uma situação envolvendo as polícias civis, mas também há outros casos em trâmite na corte que tocam, por exemplo, polícias militares. Um exemplo deles é o caso Ayrton Honorato versus Brasil, Ayrton Honorato e outros versus Brasil, cuja sentença se espera ainda para o ano de 2023. Já anoto, muito provavelmente o Brasil vai sofrer outra condenação na corte. No Brasil, positivamos o protocolo de Minnesota numa série de atos regulamentares. Os mais destacados se encontram tanto na Resolução 414 de 2021 do CNJ, como também em alguns documentos do Conselho Nacional do Ministério Público, dirigidos não apenas ao aprimoramento das investigações dos chamados CVLI, crimes violentos de letalidade intencional, CVLI, como também nos protocolos de atuação investigatória em casos de crises prisionais e crises do sistema de segurança pública. Ou seja, como se resguardar a apuração e a investigação dessas situações que venham a resultar morte potencialmente ilícita ou derivada da ação do Estado. O protocolo de Minnesota ele ainda coloca algumas diretrizes detalhadas, dirigidas não apenas à investigação do local do crime, como também sobre essa condução das inquirições e entrevistas, sobre o que seja, por exemplo, ações de apuração, detalhamento e recolhimento de vestígios, e ainda, por exemplo, sobre o que sejam esses cuidados de autópsia e análise de restos ósseos. É um documento que interessa não apenas aqueles profissionais especificamente dedicados à investigação, mas a todos os profissionais do sistema de justiça criminal como um todo. Policiais, advogados, membros do Ministério Público, juízes. Todos precisam ter esse conhecimento do protocolo de Minnesota, porque ele internaliza providências necessárias e urgentes a serem tomadas diante da notícia de uma morte potencialmente ilícita. Onde se encontra esse tema? Um tema tanto de produção e discussão na temática dos direitos humanos, como também relevantíssimo para a temática do direito processual penal como um todo. Se você é candidato de concurso público, se você está estudando, se você é um profissional inserido nessas ações, não deixe de conhecer o protocolo de Minnesota. Cada vez mais se afasta aqui o que seja um documento estranho ou de um nome diferente para se tornar algo a orientar e vincular as ações dos atores do sistema de justiça criminal. É preciso conhecê-lo e, sobretudo, construir meios e ferramentas para a sua melhor aplicação. Eu fico por aqui e o Pensando Direito na sequência deve trazer outras reflexões e outros documentos que, apesar do nome diferente, na verdade já se encontram internalizados entre nós há um bom tempo. Um grande abraço e até lá.